Hello, hello, seja bem-vindo ao podcast Podfriend Gabi. Eu sou Gabi, a podcaster, a podfriend e a sua amiga. E se você ainda não me conhece, se é a sua primeira vez aqui me ouvindo, seja muito bem-vindo a esse podcast. Esse é o lugar aonde nós falamos de evolução. Esse é o meu objetivo de vida, incentivar, motivar as pessoas para buscarem a sua melhor versão. Aqui a gente fala de autoconhecimento, inteligência emocional, depressão, relacionamentos, vida familiar, vida pessoal, financeira. Eu tento abordar todos os assuntos relacionados à vida, porque o objetivo aqui é olhar para eles e olhar para todos os aspectos da vida e evoluir. Esse episódio é para você que está querendo ouvir um pouco sobre depressão, ansiedade. Não sei se é você que está lidando com a depressão, com a ansiedade, se você tem uma pessoa próxima, uma pessoa querida e você está querendo ouvir um pouco sobre a depressão, e se é você mesmo que está lidando e quer saber. Eu vou dizer para vocês, eu venci 2 depressões. E serei eternamente grata. Eu não vou dizer que eu sou grata pela depressão, mas eu sou grata pelo lugar escuro, triste, profundo que eu entrei, que me obrigou a olhar para dentro, me obrigou a olhar para lugares que precisavam de atenção dentro de mim. Podfriends, como eu falei anteriormente, eu vivi 2 depressões, eu venci 2 depressões, porque eu considero uma das maiores conquistas da minha vida. Eu fico emocionada, eu fico feliz, porque eu sei que é um dos piores lugares que o ser humano pode chegar. Eu tenho outras razões e doenças, mas se você é a pessoa que tá vivendo ou que conhece alguém que está passando por essa situação, você sabe o quão delicada ela é. Eu fico emocionada não porque eu sinto a dor ainda, mas eu sinto uma emoção muito grande de poder ter passado e de ter vencido. E eu quero te lembrar que esse episódio é realmente esse lembrete de que você não é depressivo, você está depressivo. E que se você quiser, se você lutar, se você não desistir, você vai sair, você vai vencer também, assim como eu venci, tá? Então, eu vou contar um pouco das 2 fases, né, dos 2 momentos que eu vivi, para que você talvez se identifique, talvez consiga assimilar algumas coisas e para mostrar para vocês quais foram, o que foi que eu fui fazendo ao longo do caminho para que eu saísse, para que eu vencesse. A primeira foi bem diferente da segunda, porque na minha primeira depressão, eu vou voltar lá uns 15 anos atrás, com os meus 20, não, muito mais que 15, com 23, de 22 para 23, eu cresci em uma família de classe média. Há muitos anos atrás, o acesso à informação que a gente tem hoje em dia não era o mesmo. E o meu interesse também não era o mesmo que eu tenho hoje. Eu me considero uma pessoa uma jovem que eu era mais fútil, porém sempre muito amiga, cuidadosa, né? Sempre gostei muito de ajudar as outras pessoas. Porém, pra mim, o que importava era essa casca, o que eu visto, o carro que eu dirijo, o círculo, a sociedade onde eu estou frequentando. E eu nem acho que isso era uma culpa minha, mas sim uma imposição da sociedade, o lugar onde eu cresci, né? A cidade onde eu cresci. Então, todos esses valores que eu acreditava que eram o que importavam naquele momento. E na minha cabeça,
eu vou ser muito sincera, eu nunca tinha pensado sobre depressão. Pra mim, antigamente, eu achava que era coisa de gente doida, eu achava que era coisa de gente fresca, eu achava um monte de preconceitos, eu tinha um monte de preconceitos e nada mais, nada menos que é a falta de conhecimento real. E aí, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse encarar algo do tipo, porque pra mim, uma pessoa que tem tudo, entre aspas, tem tudo, né? Eu moro numa casa boa, eu tenho uma família completa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho um carro do ano, eu acabei de me formar na faculdade, eu acabei de voltar de um intercâmbio pra Nova York. Então, assim, todas essas coisas materiais ou, né, do meu âmbito físico ali que estavam palpáveis, né, tangíveis, sei lá. Pra mim, elas eram mais do que suficientes pra me manter completa. Era isso que eu precisava pra ser completa. E aí, mas a gente sabe que não é muito bem assim. Mas eu não sabia disso. Eu, infelizmente, não tive pais, meus pais maravilhosos, amo vocês, sou eternamente grata por tudo, mas infelizmente a parte da administração emocional, assim como eu já disse no episódio da inteligência emocional, se você não ouviu, vai lá ouvir depois desse episódio, e que não me deram muito daquilo que eles não sabiam, que era essa administração das emoções. Conhecer as emoções, saber sobre a inteligência emocional, lidar com as emoções. Então, eu comecei a ficar triste sem saber. E aí eu me puxava e eu falava, tá tudo bem, você tem tudo, mas eu senti uma tristeza profunda dentro de mim. E pra ajudar, além de estar me sentindo assim, eu ainda estava sofrendo por causa de uma pessoa na época. E aí aquilo ali ainda dava mais, catalisava ainda mais, potencializava mais aquela dor que eu estava sentindo. E eu fui só indo para baixo, descendo ladeira abaixo, cada vez mais triste, cada vez mais depressiva, mas eu não conseguia falar com ninguém do que eu estava sentindo, porque como que uma pessoa que tem tudo na minha cabeça, no que eu acreditava, podia ficar triste? Como que essa pessoa, ela é tão ingrata que, que ela tá triste. E aí eu fui só ficando mal e mal e mal e cada vez pior, até que eu já não tava mais com nenhum controle sobre o que estava acontecendo comigo, o que eu tava sentindo, mas eu tinha uma pessoa muito próxima a mim e acho que era a única pessoa que eu conseguia enxergar, que ia entender o que eu tava sentindo, que ia saber no mesmo nível aquilo que eu estava sentindo. E é uma tia, e eu procurei ela, a gente estava sempre juntos e tal, mas eu decidi me abrir. E ela falou: filha, vai no meu psiquiatra e procura ajuda. E assim eu fiz, só que eu não contei pra ninguém na minha casa. E eu falei: eu vou resolver essa pica sozinha, eu vou dar conta disso sozinha. E não é bem assim. Ainda mais quando a gente tá tão imatura, quando a gente é tão imatura, né? E aí eu comecei a tomar medicação, sem contar pra ninguém. Mas eu já tava no nível muito avançado da depressão, da que eu tive em um dia completamente inesperado, um ataque de pânico, né? Um ataque de pânico que me derrubou. Que me pegou desprevenida, me pegou com a calça riada, literalmente, no domingo à tarde, chuvoso, um dia calmo, assistindo filme com a minha mãe. E aquele filme, na realidade, foi um gatilho muito grande pra mim. Porque no filme a menina perdia a memória e ela voltava e aí ela tinha esquecido. E aquilo ali foi um gatilho porque eu falei assim, lá dentro dos meus pensamentos, totalmente confusa, totalmente bagunçado e já do jeito que tava, aquele, né, aqueles fios todos dando curto-circuito ali, bum. Aquele ideia de perder a memória, esquecer a dor, foi um gatilho muito grande pra mim.
E aí eu comecei perdendo o ar. Mãe, tô sentindo falta de ar, que estranho. Mãe, 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 mãe. Mãe, eu consigo respirar. E meu coração começou a acelerar, meu coração disparado. Eu saí correndo, eu precisava de ar. E aí vem todo mundo e aquele desespero, porque ninguém sabe o que tá acontecendo. Não sabe se você tá tendo um infarto, se você tá tendo uma crise de asma, de respiração. Eu não sei. Ninguém sabe o que tá acontecendo, porque ali em casa ninguém sabia. E eu caí no chão, Pod Friends. Eu caí no chão, eu comecei a perder completamente o controle e eu comecei a me. Os meus músculos, eu comecei a me contorcer. Eu não sei dizer pra vocês se existe um nível de ataques assim, mas esse pra mim foi surreal. E, e foi muito difícil, porque olhar. Claro que tem muita emoção ali, né? Foi um momento muito difícil pra mim. Desculpa, eu sou sensível. Vocês vão conhecer o lado da sua pod friend, que é uma pessoa extremamente sensível, chorona. Mas eu deixo minhas emoções falarem, eu não tô nem aí. Porém, eu foi muito difícil porque eu não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. E no meio daquele tumulto, daquela confusão, meus pais tentando me ajudar, porém completamente brigando ali, né? E meu irmão, naquele momento, foi o meu herói. Me pegou no colo, me colocou debaixo do chuveiro. E, e eu chorava e eu falava assim: eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca. Era a única coisa que eu conseguia dizer. Eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca. Só que eu acho que a minha mãe sabia, eu não lembro se eu tinha comentado com ela. E eles, vamos levá-la no hospital, vamos levá-la no hospital. No hospital psiquiátrico, que era onde eu tava indo ver o médico. E pra mim aquilo ali já era um. Eles já iam me internar, iam me deixar lá, e eu era louca. E aí eu acho que eu ainda tava mais surtada ainda, porque como eu achava, eu tava extremamente apavorada de medo, a situação só piorava. E eu chorava, chorava, chorava e continuava me contorcendo e sem controle nenhum. Durou, sei lá quanto tempo, mas de cair no chão, de ir até o hospital, pode colocar em 1 hora. Eu ali sem controle total, sem conseguir recuperar. E a gente chegou no hospital, minha mãe falava: filha, eu sei que você não é doida. Minha mãe e meu irmão foram me levar no hospital. Filha, eu sei que você não é doida. Eu sei, você tá, alguma situação, alguma coisa tá acontecendo. Vamos ver o médico, vamos ver o médico. Eu sei que você não é doida. E eu sou doida um pouquinho. Todo mundo tem um pouquinho de doida, mas aquilo ali não era uma coisa de ser doida. Era alguma coisa que estava acontecendo dentro de mim que eu não conseguia explicar. E aí eu fui atendida pela médica plantonista domingo à tarde, né? E ela olhou pra mim e ela falou assim: calma, eu sei que você não é doida. Tá tudo bem. Você tá tendo um ataque de pânico e vai ficar tudo bem. Eu vou te dar uma injeção que vai te ajudar e que vai te acalmar. E eu falei: que bom, me ajuda, porque só isso que eu preciso nesse momento é de ajuda. Eu não faço ideia do que tá acontecendo comigo. E essa médica me deu essa injeção e falou: você vai pra casa. E, gente, é muito engraçado, porque eu sempre penso nessa situação. Ela fala que você vai tomar uma injeção. E sabe quando você assiste nos filmes que a pessoa tá lá toda louca, assim, extremamente mexendo, dando uns ataques, alguma coisa assim, e toma uma injeção e a pessoa na hora vai fazendo assim. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz exatamente isso. Eu apaguei. E aí eles me levaram pra casa. Eu acordei no outro dia, isso era 5 horas da tarde. Eu acordei só no outro dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, completamente grogue. E dali pra frente ficou explícito na minha família que eu estava, o que eu estava passando. O meu pai chegou pra mim e falou: filha, vou pagar a psicóloga pra você e pode procurar ajuda. E assim eu fui fazendo. Eu fui pela intuição, eu fui pelo que eu achava que era certo, eu fui seguindo. Mas eu estava muito mal. Eu ia pra terapia
completamente grogue, eu tava exagerando na medicação. Eu nunca quis morrer. Eu nunca quis morrer. Mas eu queria dormir pra aquela sensação passar, pra que eu não sentisse aquela dor. Sabe, eu só queria acordar depois que aquela dor tivesse passado. Era isso que eu sentia dentro de mim. Eu não quero morrer, mas eu também não quero sentir essa dor, porque tá tão ruim, tá tão difícil, que eu não sei dizer o que eu tô fazendo aqui. Porque você começa a ter pensamentos, é, não suicidas, mas tipo assim, por que que eu tô aqui? Por que que eu existo? Eu não tenho propósito nenhum, eu tô aqui dando trabalho, tô aqui fazendo meu pai pagar terapia, tô aqui dando dor de cabeça, e nananã. E aí você começa a se sabotar, nível hard, nível máximo da sabotação, assim, tipo, cara, deixa de existir que vai ser melhor pra todo mundo. E não é verdade. Os meus pais me amam demais, dariam a vida por mim, e eu sei disso. E assim como eu sei que outros pais dariam a vida pelos filhos também. E foi um processo, foi muito difícil de entender que eu coloquei muitas máscaras para o mundo e eu me perdi sem saber quem eu era. Quem é a Gabi? Quem é você? Foram muitas sessões, né, pra eu conseguir me acalmar, pra eu conseguir sentir um pouco mais feliz. Só que a vida vai acontecendo, a oportunidade de trabalhar de produção surgiu, e aquele trabalho exigia que eu viajasse, que eu fizesse movimentos maiores, né, da minha vida fisicamente. Tipo assim, eu tinha que sair de Goiânia, a gente tava sempre viajando. Então aquilo ali foi me dando um senso de alegria, de ter algo para que eu pudesse esperar, uma expectativa, para que eu viajasse. Não, agora vai ter essa viagem, tem esse trabalho, tem esse show e tal, então conheço pessoas, e aí vou. Enfim, aquilo ali foi uma oportunidade que foi me tirando, que me ajudou demais. Eu vou falar o nome dele, Anselmo, que é a pessoa que eu trabalhei. Eu tenho muita, muita, muita gratidão por você ter me dado essa oportunidade de poder ter. Você nem sabe o quão difícil foi pra mim sair do meu casulo, da minha toca, do meu fundo do poço, mas aquela oportunidade me salvou. E dali pra frente eu fui conseguindo mais ter um pouco mais de clareza de olhar pra frente, de olhar, sabe assim, tipo, não ficar olhando só pra baixo. Eu olhava pra frente, eu tenho expectativas, eu quero mais. E coisas foram acontecendo até que foi quando eu decidi que eu não quero mais estar por trás das câmeras, agora eu quero estar na frente das câmeras. E eu decidi ir pro Rio de Janeiro, fazer um curso de atriz. Foi muito maravilhoso, foi excelente eu sair daquele meu o único lugar que eu conhecia, que era a minha zona de conforto. Eu fui pro Rio de Janeiro, eu conheci outras pessoas de outras culturas diferentes. Eu conheci o povo da arte, né? O povo da arte é um povo zen, é um povo leve, é um povo desapegado, é um povo maravilhoso, que vive da arte, que vive do... Então, assim, o povo, fala o povo brincadeira, eu tenho amigos, artistas que vocês são maravilhosos e vocês me trouxeram uma visão diferente de vida. Olhar para as pessoas diferentes de mim, diferentes do meu grupo de amigos, me deu aquela sensação tipo assim, nossa, olha essa pessoa aqui. Eu tenho uma amiga do Rio que é podre de rica. Mas ela era a pessoa mais desapegada do mundo. Então me deu aquele senso de tipo assim, cara, você não é o que você veste, você não é o que você. Olha essa pessoa aqui, olha pra ela, não dá nem, tipo assim, mais leve, sabe? Tranquila da vida. E aí você olha e você fala assim, cara, os meus valores estão completamente errados. Mas eu não entendia sobre valores, sobre emoção, sobre nada disso na época. Não fiz nenhuma técnica além de, tipo assim, eu só fiz a terapia e eu tomei a medicação. E agora eu vou fazer um lembrete importantíssimo, tá? Não é só um lembrete, é um aviso.
Eu, naquela época, estava tomando medicação para ansiedade, para depressão, tomava remédio para dormir. E eu decidi, sozinha, que eu ia parar. Que a minha vida tava maravilhosa, eu tava morando no Rio de Janeiro, tava tudo maravilhoso, tava tudo perfeito. E aí eu falei, vou parar. Parei. Eu fui parar no hospital. Eu fui parar no hospital por quê? Porque eu não fazia ideia que eu tava tendo uma crise de abstinência. Que o seu cérebro tá recebendo aquele monte de químicos ali e de repente você tira. E aí, assim, ó, pertinho ali de ter um ataque epiléptico. Porque você tá. O seu cérebro é igual pessoas que param de beber, alcoólatras, eles passam tem que passar pela abstinência. E não é fácil. Não é fácil. E aí, quando eu cheguei no hospital, a médica falou assim pra mim: Ah, me conta, né? O que você. Eu tava tomando X remédio lá e tal, e parei. Aí ela olhou pra mim e falou assim: Parou. Aí eu falei: Parei. Ela parou do nada. Não fez o desmame. Eu falei: Não. Por quê? Quem que falou que precisa de desmame? E aí eu falei: Ué, né? Sabe? Não sei. E aí foi quando ela me perguntou: Você quer que eu te dê medicação forte, porque é o que o seu corpo tá pedindo? Ou você vai engolir seco e vai aguentar o rojão? Eu falei: Eu vou aguentar, doutor, eu vou aguentar o rojão, doutor, pelo amor de Deus. Eu não quero voltar a tomar remédio. E aí, muito forte, muito determinada, eu parei de tomar o remédio naquela época. Eu acredito que foi em 2014. E anos depois, anos se passaram, a vida aconteceu. Além de eu voltei pra Goiânia, mudei, voltei, fui embora do Rio de Janeiro, mudei pra Goiânia, morei na Virgínia, né, aqui nos Estados Unidos, voltei pra Goiânia e depois decidida, falei, agora eu quero ir definitivamente pra Los Angeles e é ali que eu quero morar. E passados, sei lá, 4, 5 anos de Califórnia, de subemprego, de trabalhar muito ou de trabalhar nada, eu caí de novo. Porque foi muito cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e não tem ninguém para me levantar. A escolha de morar longe de todo mundo, de você ser dona do seu próprio nariz e de ser sozinha, tem os seus prós e os contras, né? E eu sempre fui a pessoa que estava me levantando. E além de me levantar, eu queria levantar todo mundo. E eu entrei em um relacionamento muito tóxico. E eu falei dele, né, no episódio de relacionamentos. Eu entrei em um relacionamento muito tóxico. E essa pessoa me sugou. Ela me sugou a alma. Ela me sugou a vida. Um narcisista, ele é capaz de tirar de você muito. A minha sorte é que eu fiquei pouco tempo nesse relacionamento, mas que foi necessário para causar muito, né? Além de ter tido esse relacionamento, eu também estava em um trabalho de babá que era muito tóxico. A mãe, eu falo que ela é uma mãe muito boa pro filho dela, mas pra mim ela era horrível. Ela nem falava bom dia, ela tava sempre com cara de bosta pra mim. Ela me maltratava no sentido. Era um abuso emocional que é meio mascarado, assim. Que você sabe que tá ali, você sabe que a pessoa não gosta de você, e nem era tipo coisa da minha cabeça, não, porque eu conversei com ela, sabe? E não leva pessoal, falei assim, tá bom. E demorou ainda quase um ano pra eu sair desse trabalho. E então foi um acúmulo de coisas, de acontecimentos ruins. E esses acúmulos só foram o pezinho, aquele empurrãozinho que eu tava pra cair no abismo. E eu caí. E o fundo do poço, pra quem não conhece, quando você tá ali, não tem mais pra onde você ir. Ali é o fundo do poço. Demorei muito pra aceitar, porque na minha cabeça o que eu falava pra mim mesma era: não, eu não tô depressiva, eu tô com déficit de atenção, eu tô com alguma ausência sabe, qualquer coisa, menos admitir que eu estava com depressão. Eu fiz 2 testes, um pra dislexia, pra ver, e o TDAH,
pra saber se eu tava com algum problema, porque eu estava esquecendo muitas coisas, eu tava muito confusa, eu tava começando a perder energia, foi fazendo assim. Eu fui aos poucos caminhando pro fundo, não foi cair de uma vez. E aí eu fiz uma entrevista e a mulher me diagnosticou com ansiedade e depressão. E na hora que eu peguei aquele resultado, assim, você está diagnosticado. Aí você não tem TDAH. Você está depressiva. Não, tô não, jamais. E aí, porque eu já estava me sentindo muito mal, mas eu não queria aceitar. Porque eu queria culpar aqueles sintomas de qualquer outra coisa. Eu tô só porque eu acabei de terminar esse relacionamento ruim, por isso que eu tô assim. Então eu ficava me contando um monte de histórias né? Porque eu não queria aceitar que eu tava naquele quadro depressivo mais uma vez. E quando eu li aquilo ali, eu levei um balde de água fria na minha cabeça. E eu não falo que, foi aquilo ali que me empurrou pra ficar pior, nem nada do sentido. Porém, eu já sabia, mas eu não queria aceitar. Eu ia continuar mais um tempo e eu sabia que alguma hora aquilo ali, a realidade que eu ia olhar pra mim e falar assim, cara, deu ruim. E aí eu falei assim, na frente do espelho, eu falei, ops, a gente caiu de novo. A gente caiu de novo no fundo do poço. E tamo aqui. Mas calma. Eu não tô mais vindo do escuro, de não saber. Eu já tinha um pouco de experiência. E além disso, eu já tinha tido um pouco de experiência de autoconhecimento, comportamental, cognitiva. Eu já tinha ouvido muitas histórias de pessoas que passaram por depressão, então eu já tinha um pouco de conhecimento. E eu falei pra mim mesma o seguinte: eu falei, você caiu, você tá no fundo do poço, tá tudo péssimo, mas a gente vai sair daqui. Eu não quero morrer. Só que nesse momento que eu me encontro, eu não sei como viver. Eu não sei como ter uma vida boa. Porque tá tudo ruim. E aqui, né, eu conheço como brain fog. Brain fog é tipo uma memória que sua memória vai dando uma sumida, tá embaçado, você esquece muitas coisas. Isso tudo são consequências de pensamentos acelerados, depressão. E aí eu tava esquecendo tudo. Eu não tinha energia pra nada, pra ninguém, pra ver ninguém, pra falar com ninguém. E quando eu admiti o meu quadro, eu cheguei até as pessoas mais próximas, as pessoas que realmente precisavam saber do que estava acontecendo, minha família e os amigos mais próximos, porque quando você mora fora, seus amigos se tornam sua família. E eu falei pra todo mundo que importava que, olha, estou depressiva e estou me cuidando, mas nesse momento eu não tenho forças, mas eu tô aqui, mas eu vou sair daqui. Eu sei o que eu vou fazer e eu já tô buscando o que eu preciso. O que que você... Aí os meus amigos, minha família, o que que você precisa de mim? Eu preciso que você cheque como é que eu tô. Eu preciso que você, às vezes, fale comigo só pra saber. Eu não tenho condições de ficar no telefone pra falar, pra ouvir problema. Não me traz problema, não me traz... Eu não quero, não é que eu não me importo nesse momento, não é que eu não me importe. Eu não quero saber, porque eu já tenho coisa demais no meu prato pra eu me preocupar com o seu prato ou o que tá acontecendo com você. Eu não quero saber. Você vai conseguir se virar sem mim. Porque lembra que eu falei que eu sou a heroína, que eu achava que eu tinha cuidado dos meus problemas, dos problemas de todo mundo? Então, esse é o grande erro. Esse é o nosso grande erro. Porque no final é só você e você. É só você e você. Acreditem vocês ou não. A única pessoa que pode cuidar dos seus problemas, a única pessoa que pode tirar de uma depressão é você mesmo. É você mesma. O apoio dos seus
das pessoas próximas é importante, mas ninguém pode pegar você e falar assim, vamos para o psicólogo, vamos para o psiquiatra, vamos fazer um exercício de respiração, vamos fazer uma meditação, vamos ouvir um podcast, vamos fazer alguma coisa. Ninguém pode fazer absolutamente nada por você além de você mesmo. Então saiba e entenda, Podfriend, que essa situação ela é sua e somente sua. E eu sabia disso. E eu sabia que, apesar de querer que alguém pudesse milagrosamente tirar aquela dor de mim, tirar aquelas sensações horríveis, aqueles pensamentos péssimos que estavam, aquelas emoções todas pesadas, negativas que estavam acontecendo dentro de mim, ninguém pode. Nem eu mesma podia naquele momento. Só que eu fui fazendo de pouco a pouco, dando alguns passos em direção à minha cura, em direção à minha melhora. Foi quando eu busquei um psiquiatra, eu falei, tô ruim, não tô conseguindo ter energia, força pra nada, não tenho capacidade emocional, se tornou algo muito quimicamente. Eu sei que eu estava faltando substâncias dentro do meu cérebro que iam me ajudar a melhorar. Então, eu procurei a ajuda psiquiátrica e depois não fiz terapia imediatamente, mas eu fui buscando alternativas. Aí eu comecei a fazer os exercícios de respiração, o exercício do Wim Hof, que eu falei em outro episódio, mas eu vou colocar o link desse exercício de respiração dele. E a respiração pro seu cérebro, ela aumenta a sua atividade cerebral. O cérebro, ele consome muita energia e muito oxigênio. Então, você tá mandando oxigênio pro seu cérebro. Porque às vezes a gente tá tão ansioso. E aí, já viu que todo mundo que fala, eu tenho ansiedade, respira fundo. Aí você fala, respira fundo, caralho. Não, é real. Quando você respira fundo, você tá mandando oxigênio pro seu cérebro, você vai começando a mudar a sua atividade cerebral através dessa respiração. E não só respiração, eu fui escutando podcast, eu fui absorvendo um pouco de conteúdo que tava fazendo diferença, que tava me ajudando, conteúdo relacionado ao que eu estava vivenciando naquele momento. E aí, meditação, apesar de ter sido um pouco difícil, mas eu tava fazendo meditação. E dormir. Dormir. Foi algo que eu fiz, nem sei dizer quanto. O tanto que eu dormi. Eu não saía final de semana, eu ficava em casa, eu não tinha o que fazer, então era dormir, ver filme, dormir, acordar tarde, dormir. Aí eu trabalhava. E a energia que eu tinha de sobreviver, eu usei ela para o que era necessário, que era o mais importante. Eu precisava pagar minhas contas. Então, toda a energia que eu tinha era de sobrevivência. E eu não dei energia, não gastei minha energia com outras coisas, nem nada. Eu só usei energia para aquilo que era importante. E não foi um pacto comigo mesma. Foi tipo, Gabi, a gente vai se dar 1 ano pra não preocupar com porra nenhuma. Você não vai preocupar com absolutamente nada. Nada relacionado com o futuro, com nada. Você só quer sair desse cagaço no meio desse mau lugar que você tá aqui, dessa lamaçal que você tá. Então, o objetivo era só melhorar. Era conseguir sentir um pouco mais viva pra sair daquele lugar. E assim eu fui fazendo aos poucos, eu tive muita paciência com o meu processo. Eu fechei todos os vidros pro barulho exterior e eu só estava escutando o meu barulho interno. Eu escrevi muito, eu estava escrevendo muito no meu diário, eu colocava meus pensamentos e tudo mais. Depois que eu consegui sair daquela fase negra, né, a fase escura, do mais crítica da depressão, eu fui percebendo que, através de todo o conteúdo que eu absorvi, que o meu problema, ele tava no passado. E eu falei assim, cara, aconteceu de novo, eu caí mais uma vez, eu
tô mal aqui, eu caí em um relacionamento extremamente tóxico, eu preciso saber o que tá acontecendo comigo. Mas eu não quero voltar na terapia pra falar do meu ex, eu não quero voltar na terapia pra falar do cara que eu conheci XYZ. Eu quero falar do passado, eu quero falar da minha infância. E eu tive uma infância boa. Só que, Pod Friends, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Trauma, ele não necessariamente é só algo que tenha sido traumático, abusivo, fisicamente. Trauma, ele é verbal. Trauma, ele é negligência. É você se sentir sozinho. É o que acontece dentro do relacionamento dos seus pais que tem um efeito, que tem um impacto na sua vida. É o bullying que você sofre na infância. É a rejeição. É tudo isso. E trauma, então, não é somente as coisas que são muito grandes, que são acidentes. Não, não. Saiba disso, que trauma não é só aquilo que é. Ele tem os níveis. Os traumas, eles têm níveis, mas eles são traumas, tá? E aí eu falei assim, eu fui entendendo isso, e eu fui entendendo a necessidade de olhar para esses traumas. Quando eu fui e conheci o MDR, é MDR. Eu ouvi de autores e podcasters e tudo mais essa abordagem. É MDR. E eles falando do sucesso do MDR na vida deles, o sucesso, como foi, blá blá. Eu falei, cara, eu já ouvi isso demais, eu preciso saber o que é disso pra mim. E aí, eu sou muito interessada, curiosa, fui lá, botei MDR. Deixa eu falar pra vocês o que é o MDR. É a desensibilização e reprocessamento através do movimento dos olhos. São movimentos bilaterais para você reprocessar, reprogramar memórias traumáticas, memórias dolorosas que aconteceram com você. E aí, eu não queria, eu queria rever meus traumas em português. Eu falo inglês fluentemente, mas eu queria uma pessoa que falasse a minha língua. Eu falei, todos os meus traumas, eles foram moldados em português. Então, eu preciso reprocessá-los em português também. E aí, mais uma vez, MDR no Brasil, MDR em Goiânia. Aí achei a musa deusa maravilhosa, Ana Bueno Ribas, que é a minha psicóloga, que foi a pessoa e é a pessoa que faz a abordagem do MDR. Porque eu falei assim, eu quero essa abordagem. Eu poderia ter procurado a minha outra psicóloga, que eu amo de paixão, que é a Dani. Amo Dani, sou grata eternamente. Porém, eu queria especificamente. Porque quando eu busquei a Ana, eu falei pra ela assim, eu achei ela na associação de profissionais credenciados e tudo mais. E aí logo achei o Instagram dela e eu mandei uma mensagem. Eu falei, oi Ana, tudo bem? Queria saber se tenho algumas dúvidas pra você. Queria saber se o MDR pode ser feito online, porque eu não moro aí, e se existe alguma linha do tempo, se existe uma forma da gente processar isso usando uma linha do tempo, porque eu sei, Ana, que os meus problemas, eles não estão aqui. Os problemas que eu vivo atualmente, eles são reflexo das coisas que me aconteceram no passado. E hoje eu sei. São crenças, limitações, são gatilhos, são tudo isso, toda a minha vida pessoal, amorosa, financeira, profissional, ela tá toda engastalhada nas minhas crenças sobre o que eu acredito sobre mim mesma. Então eu preciso ir lá atrás e reprocessar tudo isso. É possível? É possível. Eu falei, quando é que a gente pode começar? E meu processo com a Ana foi lindo, foi dolorosérrimo, porque eu não fazia ideia de que quando você abre uma lembrança do bullying que você sofreu há 30 anos atrás, ela tá tão viva, é uma ferida tão aberta. Eu não sabia que a dor que a minha mãe sentiu, que o relacionamento dos meus pais, a forma como eles se relacionavam, tinha um impacto tão grande na forma como eu me relaciono com outras pessoas. Das crenças que eu moldei, baseado na ausência, no fato do meu pai trabalhar, ou da minha mãe tudo isso estava influenciando.
E nós começamos esse processo nós vivemos juntas esse processo intensamente por um ano. Eu vi a Ana 2 vezes por semana durante um ano. Quase um ano. 2 vezes por semana durante um ano. E eu estava tão entregue, tão aberta, eu me doei tanto para esse processo, e o fato de saber as coisas que eu sabia foram ainda mais. Eu tenho, talvez você não tenha, como eu, as lembranças muito lúcidas. Eu lembro de tudo praticamente da minha infância. Eu lembro de tudo com detalhes. Eu lembro como eu me senti. Eu lembro de coisas. E é importante no MDR, quando você tá fazendo a sessão do MDR, de você visualizar o momento. Porque qual é mais ou menos assim o processo? Você vai na lembrança, né? Ela acessa com você, ela faz um protocolo, e aí naquele protocolo ela vai te perguntar o que você acredita sobre você mesma, sobre isso que aconteceu. E aí você diz: eu sou uma piada, ninguém me leva a sério, não, por exemplo. E aí você tem a memória visual daquele momento, as pessoas zoando de você, rindo na sua cara. E aí, qual a crença, o que você gostaria de pensar sobre você positivamente, que você gostaria de acreditar? E é nesse momento que você começa, e também você olha para aquela lembrança com um olhar maduro, acompanhada de alguém que sabe o que está fazendo, né? E ter a Ana naquele processo comigo fez toda a diferença, porque olhar aquela situação com um olhar maduro, com a experiência de uma pessoa que hoje eu sou, e poder saber que a dor daquela criança, ela era a dor de uma criança, e que eu não sou mais aquela criança, que eu sou um adulto, eu sou uma adulta, e que aquela dor passou. E eu me perdoar, e eu perdoar aquela criança por ela ter vivido aquelas situações, mudou o rumo da minha história, mudou o curso da minha vida. Porque eu não fazia ideia o quanto a minha criança interior, ela era machucada, o quanto a minha criança interior, ela se sentia impotente, ela se sentia sem valor nenhum. Eu construí tantas crenças em cima de mim, e eu acreditei nelas a vida inteira. Eu acreditei que eu tinha zero valor, que eu tinha zero potencial, capacidade, sabe? Que eu não era boa o suficiente, que relacionamentos, eles eram algo que eram ruins. Então, todas as crenças que eu fui reprocessando ao longo desse processo foi um processo de evolução. Eu acho que foi o ano que eu mais evoluí emocionalmente na minha vida. E logo em seguida, na minha vida pessoal, que foi a área que a gente trabalhou, mas que consequentemente abordou todas as áreas da minha vida, vamos dizer assim, profissional, pessoal, financeiro e tudo mais, essa área foi a que eu queria trabalhar especificamente, que era relacionamentos. Só que abordou tudo. Tava tudo interligado. E não foi à toa que logo depois disso eu me tornei a pessoa certa pra mim mesma. Eu me coloquei na energia certa, no pensamento certo, naquele mindset, o mindset é aquilo que você acredita, é aquilo que você visualiza, né? A forma como você pensa. Que eu era a pessoa certa, e foi um processo longo, não foi do dia pra noite que eu comecei a me amar. Eu não conseguia me enxergar no espelho. Só pra vocês terem noção, eu não conseguia fechar os meus olhos e ver a imagem da Gabi que vocês estão vendo aqui hoje. Eu fechava os olhos, era branco, era nulo. Por quê? Porque pra mim eu não tinha uma imagem. Tenho praticamente todos os meus diários com a data e quais as sessões. Eu sempre escrevia o pós, e eu sempre levava algo escrito para começar a sessão, dos meus insights que eu tinha tido, né, daqueles momentos tanã, que eu tinha tido. E
E ali, quando eu fiz esse processo dessa abordagem do MDR com a Ana, durou 1 ano o meu processo. Logo depois a gente foi diminuindo as nossas visitas, vamos dizer assim. Mas é uma pessoa que eu tenho ali, porque todo mundo precisa de terapia. Acho que a terapia ela nunca vai acabar. E não porque nunca vai acabar os problemas. Não, mas é porque é uma pessoa que consegue ver você de um ângulo sem nenhum envolvimento emocional. E ela vê a razão, ela vê ângulos diferentes, mas eu digo que você precisa de bons psicólogos, você precisa de bom direcionamento, tá? Não adianta você achar que qualquer pessoa. Especificamente o que eu fiz foi o MDR, tá? E você precisa de um psicólogo que você se identifique. Tem gente que fala assim, eu fico morrendo de medo de contar as coisas pro meu psicólogo. Falo assim, então por que você não troca de psicólogo? Você não tem que esconder do seu psicólogo que você ligou pro seu ex ontem. Você não tem que ter medo de contar pro seu psicólogo. Você precisa encontrar uma pessoa que vai te ajudar no nível que você não tenha medo e não tenha insegurança de esconder. O seu processo, o reflexo do seu resultado, ele vai ser na abertura que você vai dar, na sua entrega para aquele processo. E aí, foi logo depois que a gente estava, né, ali nas melhores fases, que eu consegui enxergar meu valor, que eu consegui ver quem eu sou, que eu conheci o meu noivo. E ainda assim, dentro do nosso relacionamento, e uma coisa que a Ana foi uma chave, uma peça importantíssima naquela fase, que era, Gabi, porque a crença da menininha era, relacionamentos são os contos de fadas que a gente vê no filme da Disney, no filme disso, nos filmes de princesa e tudo mais. E aí ela me lembrava sempre, Gabi, amor, relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis, eles são construídos. Eles não acontecem do dia pra noite. Não existe essa história de você achar que você vai conhecer uma pessoa amanhã e ela já é o amor da sua vida. Você precisa conhecer essa pessoa. E foi por isso que eu caí em tantos golpes, em tantas ciladas, porque eu fantasiava muitas histórias, porque eu acreditava que eu não sabia o que era de verdade o amor. Eu não sabia, na verdade, não o que era o amor, mas como se construía um bom relacionamento. Depois disso, eu continuei tomando remédio até julho do ano passado, que foi quando eu me senti pronta e preparada para desmamar com o direcionamento, com a orientação certa. Não foi fácil, não é fácil você tirar algo que é tão remédio, né, quimicamente forte. Eu tive muita dor de cabeça, eu tive muita mudança de humor. Foi um processo doloroso até por causa de dor de cabeça, eu tinha a minha visão ficava trêmula muitas vezes. E aí, então eu tive o apoio, né, do incondicional do que na época meu namorado, e o apoio dele foi incondicional para que eu conseguisse sair daquela fase. A gente sempre leva a vida muito na brincadeira, a gente tem muita leveza na nossa forma de viver, de ser. E a gente brincava e chamava das pílulas de doido. E aí eu sou muito grata à medicação. Eu falo que se alguém teve a sabedoria para fazer, e se com a orientação certa, e óbvio que com o médico, com a indicação certa, se é o seu caso, e eu não digo que todo caso é necessário, mas o meu caso foi necessário, e eu sou extremamente, assim, feliz pela existência dela, pela existência da medicação. E foi o que aconteceu comigo. Essa é a minha história e o meu final feliz dessas 2 depressões. E eu só quero te contar que é possível. Que esse não é um caminho sem final. Que às vezes parece que não tem saída
né? Mas imagina que o fundo do poço, o único lugar que você tem para sair dali é escalando para você sair, para você subir. Então você pode se, é um processo. Você tá subindo um degrauzinho, mas às vezes você cai, mas é ter paciência com o seu processo, é ter compaixão, amor com você mesmo. Amor com você mesmo, para entender que é uma fase e que se você for, se você acreditar que você vai sair dali e que você vai lutar com a energia, com a pouca energia que você tem, mas devagarzinho você vai sair dali. Você vai conseguir, porque eu acreditei em mim mesma. E você precisa acreditar em você mesma. E você precisa saber que não tem nada, absolutamente nada que ninguém possa fazer que vai mudar essa condição se não for você. É você por você. As pessoas ao seu redor, elas podem ser um círculo de força. Mas se você não for a sua própria força, não tem nada que ninguém possa fazer. Mas eu não quero que você desista. Eu não quero que você desista. Eu quero te lembrar que eu fui nesse caminho doloroso 2 vezes. E que doeu, mas que me trouxe pra luz, me trouxe pra vida. Olhar pra dentro te liberta. Olhar para suas feridas não vai ser ruim. Vai doer, mas vai te libertar. Vai te libertar de crenças antigas, vai te libertar de padrões velhos, de lembranças que já nem doem mais. Mas como era uma criancinha que sentiu aquilo ali, você acha que aquela dor é ruim, ela é muito pesada. Mas com o direcionamento certo, com o cuidado certo, com a calma, com a paciência, com a delicadeza com você mesmo e com o seu processo, você vai sair dessa sim. Você vai sair dessa sim. Eu acredito em você, Podfriend. Eu espero que esse episódio tenha feito você sentir esperança no seu coração. Eu espero que esse episódio tenha te feito ouvir a história de dor de alguém, que você tenha conseguido se identificar, mas você saber que esse não é o final da história. Aqui não é o final da minha história. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu me sinto muito mais fortalecida para lidar com situações desafiadoras. Eu me sinto muito mais preparada e fortalecida na minha própria essência, em quem eu sou. Eu conheço a fundo quem eu sou para lidar com situações que vão fugir do meu controle. Mas não quer dizer que eu não vou ficar triste em algum momento. Não quer dizer que eu vou ficar com raiva, que eu vou ficar ansiosa. Vai acontecer. Outras situações vão me deixar ansiosa, triste e tudo mais. Mas você sabe como lidar com aquilo ali. Você sabe quais as mensagens, quais as narrativas você vai ter dentro da sua cabeça que você vai se permitir. Eu tô triste porque aconteceu isso. E você sabe porque tá triste. Entendeu? E esse episódio, ele tem muita emoção. Ele foi um episódio, ele é um episódio que foi carregado de emoção pra mim, porque é um assunto muito delicado. Eu conheço pessoas próximas a mim lidando com depressão, com ansiedade. E o caminho é conturbado, mas o final da história não chegou. Lembra disso. Esse não é o final da sua história. Tem muito mais coisa para acontecer. Basta você acreditar nisso. E tenha amor por você. Sinta-se... Ai, gente, eu não gosto muito desse... Ai, gratidão, gratidão. Não é isso. Mas sinta-se grato pelos caminhos que deram errado, pelas coisas ruins que aconteceram, porque às vezes elas estão moldando, porque elas estão moldando e edificando a sua base
Por exemplo, eu falo que eu caí porque eu estava em um edifício que tinha uma base muito fraca. E aí, caiu. E aí, qual que é o meu trabalho? É edificar essa base. E aí, depois de tijolo por tijolo, eu vou construindo de novo. Só que eu vou construindo uma base sólida e uma base firme. Pod Friends, se a sua estrutura caiu, se seu prédio desmoronou, se você tá no fundo do poço, eu sei, eu conheço esse lugar de perto e eu te desejo amor, eu te desejo resiliência, eu te desejo muita, muita, muita força para que você consiga sair desse lugar. Ou para você lidar com alguém próximo a você que esteja lidando com essa situação. Mas esse não é o final da história. Muito obrigada por ter ficado e ter me ouvido até aqui, por ter ouvido a minha história. Se você se comoveu, deixa sua mensagem, conta pra mim o que tá acontecendo com você, deixa uma mensagem e se você precisa de ouvir algo de mim, me manda sua mensagem. No Podfriend, @PodfriendGabi no Instagram, você pode mandar uma mensagem aqui no YouTube e curte esse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir esse episódio, porque esse não é o final. Esse não é o final da história. A história está apenas começando. O edifício está sendo edificado, a base desse prédio está sendo feita novamente, mais forte, mais segura, mais firme. Um beijo, beijo grande, grande, Pod Friends. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.